então iniciando mais um Raizcast, dessa vez a segunda temporada que deixou de ser Raiz, né? Nesse estúdio da Fadisma, nós estamos no outro nível. E esse é o nosso 19º programa, segunda fase, Fadisma. Raizcast, para quem está chegando agora, quer entender, é um programa que traz empreendedores contando suas histórias. A realidade, né, para a pessoa entender que o empreendedor no Brasil ele é um herói dito por muito tempo como sendo o causador do problema, e na verdade o empreendedor é o herói, é quem gera emprego, quem gera recurso para esse país. E precisamos que os jovens cada vez queiram mais ser empreendedores, porque precisamos que o nosso país cresça, que gere emprego. Mas o mais legal de tudo é que eu não conheço a história dos meus convidados, então a nossa conversa vai ser bem tranquila hoje e deixo para ti começar te apresentando. Então, olá, Rodrigo. Obrigada pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui. Eu me chamo Richelle Brasil de Oliveira, né? Mas sou conhecida como Rit Brasil. Tenho 29 anos, sou aqui de Santa Maria, sou filha. Quarto santamariense. De todos os programas que eu entrevistei, tu é o quarto santamariense. Sério? O resto, todo mundo é de fora. Gente, eu costumo dizer que geralmente as pessoas falam, né? Ah, não sou daqui, vim morar aqui. Não, eu sou daqui, nasci daqui. Caso raro, hein? Caso raro. Estudei aqui, tudo aqui. Então, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou mãe, sou empresária, sou esposa, sou namorada, né? Por enquanto, inclusive a gente pode deixar esse recado. Agora, isso, né? Aí é disparado. Eu sempre falo, eu não quero colocar lenha na fogueira, mas compromisso dos homens está difícil, estão fugindo, né? Demais. Eu estou vindo aqui nesse momento raiz para a gente trazer essa mensagem para o Marcelo que a gente pode, né, providenciar esse casamento de uma vez. Exatamente. Eu tenho 2 casais que foram entrevistados e um deles já marcou a data do casamento, inclusive lá no nosso campinho, no galpãozinho que eu estou montando lá, eles vão fazer o casamento lá. Olha então aí, eu gente. já tô... Quero pegar essa onda. Eu não posso me ferrar sozinho, eu tenho que trazer todo mundo junto, claro, né? Porque 25 anos de casado... Nós já estamos nos caminhando para 10, né? 10 de enrolação. 10 de enrolação, enfim. E eu me formei, inclusive, pela Faculdade de Direito de Santa Maria, pela Fadisma. Se formou aqui pela Fadisma? Me formei pela Fadisma. Olha aí. E eu digo que agora tá todo o layout da Fadisma tá todo renovado, né? Alto nível, né? Alto nível. E eu entrei no elevador e eu disse, mas o elevador é o mesmo de 2011. Esse não mudou. Esse não mudou. Então, eu sou... Vamos iniciar, então, para nós dar um rumo aqui. Vamos iniciar lá na infância. Vamos lá. Eu ia justamente trazer esse recorte, porque Os pais, primeiro, trabalham com o quê ou trabalharam com? Eu sou filha de mãe solo, mãe solteira, né? A minha mãe nos criou 4 filhas, eu sou a mais velha. Ó, guerreira. Né? 4 filhas sozinha, na vila, como eu digo, com todas as coisas, todas as intempéries que vinha, mas com tudo isso que nos fez hoje, né? Então, a minha mãe é a dona Neida. Eu digo que tudo que eu sou hoje, até hoje, antes de vir pra cá, compartilhei um Reels de que quando fui entrevistada no DNA, né, do Diário, e aí eu falei muito da minha vivência, da minha construção, porque também trazendo por essa questão da origem, né? E falei, minha mãe é tudo pra mim, assim, tudo que eu sou é a minha ancestralidade, né? É a minha vida feminina, é a minha vivência, as minhas irmãs, a minha mãe. Então, a minha mãe sempre me trouxe todo esse norte de luta, de conquistar, de fazer, e ninguém vai me parar, ninguém vai parar a gente, era o improvável, né? O improvável foi o que minha mãe nos ensinou, tu vai lá e tu vai fazer o improvável, e ela sempre nos disse, né, ela é filha, minha avó é professora, né, e minha mãe, em razão a minha família, meus avós moram no interior de Lermand de Guiar, e a minha mãe foi para a lavoura com meu avô, então assim, também não conseguiu os estudos, então minha mãe estudou até a 4ª série. E aí ela viu que os irmãos dela, os homens, estudaram, né? E os meus tios se formaram e tudo. E ela sentiu, assim, que faltou aquilo pra ela, sabe? Que ela não conseguiu cumprir esse objetivo. E ela sempre falava, não tenho nada pra deixar pra vocês. Eu tenho um estudo, então vocês vão estudar. E eu sempre fui muito obediente. Assim, eu digo que uma das coisas que eu sou, inclusive hoje na minha vida de empresária, de empreendedora, é muito obediente. E tu sabe uma coisa, cortando o assunto... até no teu cortar aqui, eu vi que teve uma crítica num dos meus programas, o cara colocou, muito legal a entrevista, tudo muito legal, mas o entrevistador poderia falar menos, né? Só que o modelo do Raizcast não é tu ser entrevistada, é nós dois conversarmos, claro, exatamente. Claro. E até porque eu trago cada trecho da vida ou do negócio do empreendedor, eu aloco alguma coisa dentro da realidade, dentro desse meu projeto Mentoria Raiz, que é ajudar justamente nos erros ou alertar sobre aquilo.
E uma das coisas que tu falou aqui me chamou a atenção, e isso nas entrevistas eu tenho visto muito. E era uma coisa que Dona Jaque, ela tinha muita vergonha. E hoje ela já não tem mais essa vergonha, até porque ela também está fazendo o novo curso da Fadisma, que é Compliance. Então, eu estou fazendo junto com ela, nós estamos somando esse curso à distância, muito legal. É um curso que é bom de valor, é bom de conteúdo, e Compliance está sendo a nova moda, né? Principalmente em São Paulo. Vai abrir um CBO na carteira de trabalho também, para a pessoa Compliance que é completa, né? Uma pessoa para administração completa. E Dona Jaque está fazendo agora o seu nível superior. Ela tinha se formado como professora do magistério e ela tinha muita vergonha sobre isso, porque muitas vezes em reuniões, aquelas coisas. E aí eu quero te dizer o que eu queria dizer. Quando tu falou assim, eu também venho disso. A minha mãe dizia, não tenho nada. A única coisa tem que ter estudo. Estudo ninguém vai te tirar. Mas eu quero dizer para as pessoas que não têm ou não tiveram, igual a tua mãe trabalhando, que isso não significa nada. Não. O importante, e que eu vejo mais nesse mundo de hoje, é a honestidade e a pessoa ter força de vontade de fazer as coisas certas. Os nossos valores, né? Então, exatamente. Então, para quem está nos assistindo, eu gosto dessa mensagem. Eu também sempre pensei nisso. Eu me preocupava muito nos meus filhos, em que vai ser formal, o que vai fazer. Hoje eu já tenho mais uma visão diferenciada. Porque empreendedores de sucesso mesmo que eu conheço, os empreendedores gigantes, a maioria não tem nível superior. E eu sou um deles, que fiz nível superior há pouco também, e à distância, porque sempre tive que trabalhar e não tive tempo para isso. Mas é só um porém. Mas também aqui, vamos lá, gurizada, dizer assim, olha aí, mãe, olha a entrevista, vou parar de estudar agora, porque... Não é isso. E os meus eu também cobro. Mas a gente está falando para aqueles que não tiveram oportunidade, que estão... Porque o estudo é uma consequência, né, para nós melhorarmos. Mas aqueles que não tiveram, não se arrependem e não tenham vergonha. Com certeza. E é o caso da tua mãe, ela tem que ter orgulho de criar 4 filhos bem educados, que tu está me dizendo, nenhum preso até agora. Tudo nos conforta. Tudo nos conforta. Então é isso que ela tem que ter orgulho, e as pessoas também que não estudaram. E aí a minha mãe sempre falava isso e eu direcionei a minha vida a isso. E eu sempre tive no meu ímpeto, assim, a vontade de sair do lugar de onde eu nasci, ali. A gente morava no bairro São João Batista. Não saí porque eu tinha vergonha ou alguma coisa desse tipo, não, de nenhuma forma. Mas eu tinha uma coisa assim, nossa, tem uma outra coisa num outro bairro. Eu tinha essa coisa, assim, então eu adoro viajar. E essas coisas foram me fazendo com que essa vontade física de me locomover fez com que eu também fosse desbravar e buscar, né? Então, eu terminei o ensino médio com 16 anos, entrei para a faculdade. Chegou a estudar em colégio particular? Não, ou não? Sempre público. Sempre público. E aí, na minha época, ainda tinha um vestibular, agora que vai retornar, né? Graças na a Deus, UFSM, vai retornar. Muito legal. Então, tinha o PEIS na minha época, fiz o PEIS. Eu não consigo entender também as pessoas que foram fazer protesto, porque eu acho que, além disso, o vestibular é uma maneira... E eu estou falando, eu como pobre, né? Vindo de Quaraí... colégio público também a minha vida inteira, mas valia muito do nosso esforço da questão de estudar. Muito. E isso é um mérito para quem consegue também. E, além disso, o vestibular ele traz muito aquela coisa assim, ó, primeiro lugar, movimento para Santa Maria, né? O pessoal vindo, os familiares aí, traz recurso para o município. Sim. Mas eu acho que o mais importante também é aquela coisa das famílias se unirem, levarem os filhos para ir fazer o vestibular. Um movimento cultural, né? Exatamente, é isso aí. E eu fiz o PEIS, aí não passei no PEIS, aí fiz o vestibular. Daí testei o vestibular, não consegui porque eu queria direito. E aí a minha mãe disse, não, vamos ficar mais um tempo fazendo cursinho, né? Daí, no meio do ano, fiz o vestibular da Fadisma, passei. E eu chorava de tristeza, não porque eu tinha passado na Fadisma, mas porque eu dizia, mãe, como que a gente vai pagar, né? E a minha mãe disse assim, vamos pagar, o improvável. A minha vida sempre foi dos improváveis, né? O improvável, a gente vai pagar, eu vou fazer mais faxina. E eu, na época, comecei a trabalhar com 12 anos, né? Então, minha mãe disse assim, olha, eu tenho essa calça aqui pra te dar. Se tu quiser outra, tu vai ter que trabalhar e vai ter que, né, dar o teu jeito. Então, eu comecei a trabalhar com 12 anos como babá e manicure. Então, eu fazia unha das vizinhas, da minha mãe. Eu digo que isso era mais por autodefesa, porque minha mãe, assim, ela tirava os bifes da gente. E ela tinha aquela questão de ter as filhas, manter limpinhas, arrumadinhas e tudo mais, ela queria fazer. Enfim. Então, eu já trabalhava. Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava em salão de beleza. Eu já estava no salão de beleza. Eu pensei, não, mas se eu fizer isso mais... aquela coisa bem empreendedora, né? Se eu fizer mais esse esforço, de repente eu consigo mais esse dinheiro. Uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí eu comecei a fazer a faculdade em 2011, metade das cadeiras, porque era o que dava para ser pago e tudo mais. Naquela época ainda não tinha nada de recursos, assim, por exemplo, FIES, essas coisas. Deu um semestre, apareceu o FIES no próximo semestre. E aí eu consegui fazer a faculdade pelo FIES, né? Aí me formei e tudo.
E sempre nessa coisa, sempre trabalhei a faculdade inteira. Qual foi a tua... Na Fadisma só tinha curso de Direito só naquela Direito, e na metade do meu curso pro final, daí que teve contábeis, né? E daí, onde a Fadisma começou a fazer as suas transformações também. E aí, quando eu cheguei na metade da minha faculdade, eu disse, não, eu tenho que sair do salão de beleza. Porque se eu continuar no salão de beleza, eu ganhava bem, e aquele salário bacana. Salário não, porque eu trabalhava e fazia o meu prolabore, digamos assim. E então eu digo, eu nunca tive uma carteira assinada na vida. Eu trabalho desde os meus 12 anos e nunca tive uma carteira assinada, porque porque eu precisava estudar. Então, se eu trabalhasse, de repente, em algo convencional, eu não conseguiria trabalhar. Vou te fazer uma pergunta agora. E isso serve para as pessoas, para todo mundo que está nos ouvindo, é uma coisa que eu bato muito. Tu não fez a tua contribuição desde aquela época. Não. Hoje, claro que tu tendo um Prolabore, tu tem uma contribuição INSS. Mas a gente sabe que o INSS não vai servir para nada. E essa é a realidade. Nós temos muitas pessoas se aposentando. Nós mudamos a nossa vida, aumentou o padrão da vida. Padrão não, a idade aumentou, né? Então as pessoas têm que se dar conta. É muito mais pessoas pegando a aposentadoria que contribuindo. Então, isso vai ser um grande problema. E essa guerra que tem toda vez que governos falam em mudança da Previdência, isso vai acontecer sempre, porque cada vez vai ser pior. O que eu quero dizer com isso para todo mundo? A aposentadoria vai ser complicado. Não adianta a contribuição em teto maior, todo mundo vai ficar com um salário mínimo e talvez condições até meio complicadas. Sim. A pergunta que eu quero fazer para ti, para todos que estão nos ouvindo, e já é um recado, já fez a tua previdência privada? Ainda não. Pois é. Então, ainda não. Não querendo aqui ao vivo, né, para quem está nos assistindo, mas vamos dar um recado para todo mundo. Faça. Nem que seja com a tua idade que tu tem, Sim. R$100 por mês. Sim. Faz. Sim. E não deixa para amanhã. Isso é uma coisa que eu brigo com todo mundo. Faz. Esses dias o Marcelo fez o seguro de vida. E eu disse assim, Marcelo, seguro de vida, como assim? E ele disse, não, mas agora a gente tem uma filha, né? A gente tem que pensar nessas coisas. Daí a gente... Justamente, né? Tu fica deixando para aquela coisa, não vai acontecer comigo, não, ainda não preciso fazer isso, mas a gente tem que fazer, né? E a previdência, assim, se tu iniciar nessa tua idade hoje nova... pode ser R$100. Já vai dar um efeito muito grande já lá sai no futuro. Com esse, então com já isso. sai pensando aqui com essa missão assim, senão tu vai te arrepender no futuro. E tu vai lembrar, poxa, aquele careca naquele dia assim, não tinha me falado. Me falou para eu começar cedo. Mas é isso aí, fica o recado para todo mundo. Gente, faça uma previdência privada. O meu gestor de investimento, antes, ele fica bravo, porque a previdência não dá muito, é melhor investir. Mas é que a previdência, eu sempre digo, é uma segurança. Embora tu vá ter teus investimentos, a previdência é uma segurança que ninguém mexe no teu dinheiro. Sim. A gente sabe que no Brasil não existe segurança jurídica. Tu, mais do que eu, sabe sobre isso. É uma vergonha. E é o único lugar que ninguém vai mexer no teu dinheiro, é na previdência. Total. Então, vou analisar e agir, né? Mas eu acho que dessa jornada, assim, de que vem dessa construção da infância e para essa vida, que você construiu essa vida adulta, foi esse caminho, assim. E aí, quando eu estava formada já, as coisas já estavam acontecendo, estava no escritório com a minha sócia, minha parceira, e o Marcelo, meu noivo, namorado, chegou e disse, vamos abrir uma loja. Veio de um evento de empreendedorismo. Inclusive, meu sogro, né? Tu tem que conhecer mais o Marcelo, que eu falei pra Jaque que qualquer dia a gente tem que fazer um jantar, né? Alguma coisa. Mas tu tem que conhecer meu sogro também. Que ele é uma pessoa assim, ó, ou empresário raiz também, é aquele homem. Qual o negócio dele? Ele... Vamos fazer uma propaganda e depois eu peço patrocínio. Enfim, meu sogro é um multifacetado. Eles são de Caçapava, né? E aí tinha fábrica de calcário lá, a Inducal, ainda existe a Inducal. Hoje só meu sogro não tá mais no dia a dia da empresa. E hoje ele tem a Feno Spode, né? Então eles fazem plantação de feno e tudo, agropecuária Spode, então tá nessa área mais raiz, né? Olha aí. Do calcário foi para esse ramo. E ele, assim, é um cara crânio, assim, também não tem ensino superior, mas é aquela coisa, não há nenhum limitador nisso, né? Levou o Marcelo para esse evento de empreendedorismo, retornaram do evento e o Marcelo com aquela questão, né? O Marcelo, arquiteto por formação, com o escritório dele de arquitetura na época, eu advogando no escritório também. E aí ele veio com aquilo e eu sempre fui, uma coisa que inclusive estou tentando mudar em mim, que agora estou num momento de cada vez mais buscar só o essencial e tornar a minha rotina mais sustentável, porque assim, é uma coisa, 2 lojas para cuidar, filho, né? Mais os nossos trabalhos como CPF, que é
Eu trabalho com consultoria e reposicionamento de imagem, né, pessoal? O Marcelo com arquitetura. Então, assim, é uma rotina selvagem, né? Então, estou tentando trabalhar isso esse ano, 2023. E ele veio e disse assim, vamos abrir a loja? Eu disse, claro, como quem fala, vamos tomar um latão sentado ali no Brahma. Simples e para o empreendedorismo simples. Vamos montar? Vamos. Vamos montar uma loja, vamos. E eu pensava, mas eu já fiz tanta coisa, né? Já fui manicure, já vendi cosmético. Eu sou uma vendedora nato, né? Só que não sabia, naquela época, que ter uma empresa não é só ser uma vendedora, né? Que eu acho que quando a gente entende isso e a gente realmente quer viver dessa forma onde gestão e vendas, elas são as mais importantes da empresa, mas elas são coisas diferentes. Você precisa de processos, assim como para vendas, assim como para gestão. E aí eu disse sim, claro, mas que bom, porque a ignorância é uma bênção, né? pro empreendedor raiz. A ignorância é uma bênção, porque se tu vai saber de todos os desafios, tu não vai fazer. Não vai fazer. E aí a gente disse, vamos abrir. E o Marcelo até tinha uma vontade, em razão da arquitetura, ter uma loja de decoração. E o pai dele disse, olha, é um investimento muito alto que vocês vão ter que fazer para decoração, enfim, quem sabe vocês amam de roupa. E eu disse assim, olha, já fui sacoleira uma época da minha vida, né? Juntando os sinais que a vida vai dando, né? Eu já tô treinado. Algumas coisas já sei. Aí fomos estudar, enfim, daí comecei a fazer cursos para entender também, porque não é assim, eu sempre fui dessa. Acho que a questão de vir do direito também, eu sempre fui desse perfil. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Não é só o que o outro me diz, não, eu tenho que entender a raiz, de onde é que vem aquilo. Porque igual, não é que a gente vai decorar todas as leis, a gente vai entender, né, todo o ordenamento para aí saber as diretrizes das leis, né? E aí fui estudar, fui fazer curso de personal style, depois fiz curso de consultoria de imagem, isso em 2018. Abril de 2018, Marcelo volta do evento, novembro de 2018, estava aberta a nossa primeira loja, que é a Lotless, da Serafim Valandra, aquela que fala todo o endereço da loja, né? O Instagram. Não, mas é propaganda, né? Tem que falar. @soulotless. Isso, momento marketing. Tem que fazer marketing. Momento, né? Os centavos caindo na conta. Centavos não, né, gente? Por favor. E aí a gente abriu a Lotless. 1 ano e 4 meses depois veio a pandemia, né? E a gente abriu a Lotless com um propósito justamente que a gente entrega até hoje, quase 5 anos de loja, que é de versatilizar o guarda-roupa da mulher, né? De entregar conhecimento, que é tudo isso que a gente faz muito lá na loja. Eu digo que vender roupa, todo mundo vende, inclusive os sites da internet e os sites, né, que a gente vê por aí fazem isso, né? Todo mundo faz. Só que atendimento é isso que eu falei desde o dia da inauguração. Eu não quero ser conhecida por vender roupa, eu quero ser conhecida por vender atendimento, vender consultoria, vender serviços, soluções. E isso a gente faz até hoje. A gente tem clientes, assim, ó, fiéis e apaixonadas. E diz, Rit, eu comecei a usar cores por causa da loja. Eu comecei a vestir tal corte e clientes, né, que a gente hoje atende do 36 ao 46. Então, aquele corpo mais curvilíneo, que às vezes não encontra a roupa em qualquer lugar, sabe que ela vai lá, vai encontrar. Eu tinha um evento, Rit, eu vim aqui direto, porque, sabe, tanto é referência. E a gente vendia vestuário de São Paulo e a gente começou a entender, os fornecedores também foram começando a chegar na nossa loja para oferecer as marcas nacionais, né? E a gente, quando fez 1 ano e 4 meses, veio a pandemia. E aí, junto daquele momento, uns dias antes, a gente recebeu na loja uma das maiores marcas, né? Que a gente hoje trabalha com grandes marcas nacionais, que uma delas é a Shoulder, né? Que a gente, para conseguir praça, para ter a liberação de venda, que a gente sabe como é que funciona esses detalhes. São vários processos, né? Para uma marca grande dizer, não, pode vender lá na tal loja. Chegou o valor de um carro popular na época, de um carro popular completo da época, né? Na crise. Aquelas caixas tudo lá. E eu e o Marcelo nos olhamos. Na época, a gente recém tinha se desvinculado uma funcionária. A gente estava com uma funcionária. Então, a gente tinha de 2, se tornou uma. Então, parece que as coisas já vinham acontecendo. Eu digo que existe uma coisa de... É uma preparação. Deus ou o universo que aconteceu com aquilo. Então, a gente tinha uma funcionária. Mas naquele momento que a gente não sabia se a gente ia morrer, ou se a gente ia viver, ou se a gente ia fazer o quê da vida, a gente disse, e agora? Toda essa mercadoria também, né? Fazer o quê? A gente pegou, fotografou tudo, 3 dias antes do decreto da cidade de fechar. Nós já tínhamos fechado. Porque a gente tinha muita cliente, assim... da área da saúde, muitas professoras, né? Então, assim, pessoas que se preocupavam com aquele cenário também. E a gente tem que se comportar, não só pelas clientes, mas por nós mesmos, né? Nós pensamos assim, não, nós sempre vendemos isso, né? A preocupação com o cliente, com as pessoas. E aí fomos lá, fotografamos tudo, 3 dias antes do decreto, estávamos fechados.
falamos, fiquem em casa, a gente vai ficar em casa e a gente vai entregar de malinha. A nossa funcionária foi para casa também. E ela trabalhava de casa e nós da nossa casa. A gente tem até um vídeo no Instagram, a gente morava... E coincidentemente, uns 3 meses antes, eu acho, no final do ano anterior, de 2019, a gente tinha se mudado para um apartamento bem menor. Porque a gente queria economizar um dinheiro e ainda bem que a gente fez aquilo, né? A gente transformou a sala da nossa casa, que acho que era menor que esse estúdio. O cafofo das operações. O cafofo das operações. Para fazer uma live, a primeira live das nossas vidas. Com todo aquele horror de mercadoria que a gente não sabia nem o que fazer, né? Como agir, como se portar com aquilo. E aí, a live foi um sucesso. Nós vendemos, assim, colocamos, quem comprar na live vai ter 10% de desconto, a gente vai deixar a malinha na casa de vocês. Vamos lá, né? Mulher adora dizer, tem desconto. Gente, porque assim o mundo vai acabar, a gente precisa do look pro mundo acabar, entende? A gente precisa, né? Então, e outra coisa, a gente tava tudo acontecendo, então vamos lá apoiar esses louquinhos aí que seja, né? E a gente, na pandemia, descobriu que antes da pandemia, a gente vivia uma pandemia financeira na empresa. Os números, assim, ó. E aí, a gente cresceu 40%. 30%, 40% a cada ano, assim, de lá pra cá. E fortalecendo o nosso posicionamento no digital e conversando com as clientes e fazendo um trabalho de formiga, assim, sabe? Eu, Marcela e nossa funcionária, a Vitória, que hoje não está mais com a gente, mas tenho enorme consideração por ela. Para quem está chegando agora, que não ouviu a parte anterior, pode falar a loja de novo, fazer o marketing. É a Lotless. A Lotless, que o arroba no Instagram é @soulotless. Como é que se escreve Lotless? Lotless. O arroba é sou de ser, então é SOU. E o Lotless se escreve LOTLESS. O significado do nosso nome, né, é um dito americano que significa menos é mais. Então, que a gente... Lotless. Então, a gente pode ter menos peças com mais possibilidades de uso. Então, falei bem, Nath. A Nath me corrige meu inglês. Meu inglês é péssimo, mas eu viajo o mundo. O meu também. A gente o quê? A gente tem cara, né, Rodrigo? A gente vai na cara. Ah, não. Eu vou sou carudo lá. Esses dias eu tava... Nós estávamos saindo... até eu vi um detalhe, né? Que nós brasileiros, a gente não aprende a respeitar, principalmente o trânsito. E Miami, eu estava vendo no Pretinho Básico que estavam falando. E Miami, eles já estão mudando até em cima do brasileiro, porque o brasileiro não respeita trânsito, as multas estão sendo bastante. E eu fui um deles. Porque eu estava dentro de um shopping, saindo do shopping, porque os Estados Unidos tudo é grande, as áreas de estacionamento deles, né? E eu estava saindo do shopping, vazio assim a rua dentro do shopping, e tinha um pare no chão. Não vinha carro nenhum e eu segui reto. Mas olha, quando eu andei 50 metros que eu fui dobrar, 3 viaturas me atacaram, os caras baixaram, a polícia. Ele já falou inglês rápido, meu inglês já não deu. Eu disse pra ele, I don't speak in English, sorry, não tenho o que fazer. E aí deram uma multa, eu lembrei agora sobre isso. Mas a gente se vira, né? Ele ficou bravo comigo, mas a gente... Meu sogro foi daqui de Caçapava ao Alasca, de moto, sem falar uma palavra em inglês. Não sei como é que ele conseguiu. Sabe que o espanhol está tomando até uma dica para as pessoas. Eu vejo que o espanhol está tomando muito conta hoje do mundo, sabe? Espanhol. O espanhol é uma língua mais fácil para as pessoas se identificarem. A gente tem muita familiaridade, né, com a nossa região. Eu nasci lá, né? Eu nasci na fronteira ali, colado. Meu pai é uruguaio. Então, para mim, é muito mais fácil. Né? Falar o espanhol é muito mais fácil. Mas voltamos lá, então, Lotless? A Lotless foi isso, foi crescendo cada vez mais, né? Então, a gente hoje estamos indo para os nossos 5 anos de marca, de loja, e a cada ano a gente aprimora um processo, né? A gente muda uma coisa, então a gente criou o nosso site. Tu tá falando da loja fora do shopping, né? A loja... isso, a Lotless, que é a nossa multimarcas. É que eu já tô lá no... já tá... não, espera que essa aí vem depois. Porque foi onde eu conheci. Na verdade, eu só te vi uma vez, eu acho, até hoje. Que foi aquele dia que eu fui buscar a Jaque lá no shopping e ela andava lá na tua loja. A dona Jaque é incrível, deixar ela sozinha é um perigo. Não, e que tu chegou lá e eu disse assim, eu não te conheço. Não, eu disse pra ti... A piadinha, sabe que essa piadinha eu ouço muito, rotineira, né? Essa é... Tu não me conhece, mas eu te conheço dos outdoors. Essa piadinha eu ouço bastante. E eu falei isso pra Jaque antes, né? Então, 2020, a gente colocou o nosso site no ar também, né? Hoje ele não está mais no ar por uma questão de logística, mas a gente está aprimorando isso daí. 2021, a gente lançou os nossos calçados,
né? Então, com a nossa marca própria, onde a gente fabrica A os nossos Lotless, calçados. ela é uma franquia ou é Não, loja de vocês é mesmo? nossa loja, ela é loja própria. E hoje a gente é uma multimarcas que vendemos marcas nacionais. Então a gente vende shoulder, desarme, les a les, aí Só para mulheres. só para mulheres. O centro Discriminação, só mulheres. isso, É né? uma coisa, né, gente? Não, mas a gente criou outra, né, para vender pros Ah, homens, que vem depois, né? vem daqui a pouco. Segura, Rodrigo. Então a gente é multimarcas. E os calçados, né, que chegaram em 2021 com fabricação 100% couro. Então com essa toda a estrutura de conforto, de estilo, versatilidade. A Lotless não tem... Olha aí, viu? Não tem Nina Shoes na Lotless. Nina Shoes é o lançamento que Olha tem nos aí. Estados Unidos, que é o tênis meia, né? O tênis meia é muito bom, né? Nós temos uma fábrica do Nina Shoes, Olha tênis meia. aí. Vamos ter que conversar Vamos ter depois. Que conversar. Nath, agiliza aí, Nath. Sempre surgindo os contatinhos. Sabe o que é o Nina Shoes? Não, e é muito legal. Sabe o que é Nina Shoes? É Nina, é que as 3 filhas, foi a Jaque que escolheu, todas com N. Nicole, Nossa! Natália e Nayane. Então se tornou o Nina Shoes. Que incrível. E por que nós fizemos o tênis? Eu tenho um primo meu que ele é mas pouquíssimos programadores de máquina de têxtil de farroupilha. Que incrível. Que é as máquinas importadas italianas, né? E ele é um dos programadores que faz essa manutenção das máquinas e tudo. E aí as máquinas descartadas, ele conserta e ele levava para casa dele. E na casa dele ele fabricava roupas. Sim. E a minha tia fazia as finaleiras das roupas, poucas assim ele ia fazendo. E aí ele se deu conta que nos Estados Unidos virou febre o tênis meia nos Estados Unidos. Para quem não sabe, tênis meia é aquele tênis fácil de colocar nos pés, assim, só o conforto assim, absurdo, leve, confortável. E tu imagina o tênis meia com malha da serra. Então ficou muito, ele se deu conta daquilo. Aí nós conversamos, a gente criou a questão e ele fornece, vou te dizer assim, ó, lá na essa cantinho de fábrica, mini fábrica, fornece para grandes marcas Que incrível. o Nina Shoes. Olha aí, vamos conversar. E é muito legal. E é bem show mesmo. A gente fabrica os calçados desde 2021. 2022 a gente começou com as bolsas, inclusive, né? Então, a nossa fabricação também. Essa, para quem está assistindo nas câmeras, ela está falando dessa bolsa aqui dela. Essa bolsa é parte de uma outra bolsa. Quem está ouvindo não vai ver. As mulheres ficam curiosas. Faz um barulhinho assim, ó. A corrente da bolsa, né? Aí tem uma mulher coisa que curiosa chama o dinheiro também, isso né? aí. Então a gente já tem os arquétipos, né? Então, por exemplo, essa parte da bolsa um pouquinho maior, que ela é justamente sempre no nosso preceito de versatilidade, né? Eu posso comprar uma bolsa que ela vira 3. Então, eu tenho outra alça, essa bolsa tem uma alça de couro mais longa, não a alça só de argolas. Então, eu faço tudo com esse preceito. Que legal. E aí, agora, 2023... É um modelinho de vocês mesmo. Nossa, tudo. A cor e a corrente. Então, tudo isso é pensado. Viu, Nina Shoes? A gente pode fazer um modelinho todo Lotless. A gente... Já pensou? Pessoal, vocês... Toda collab, vamos... Se há interesse, comentem. Comentem aí, vão ajudar todo mundo que tá ouvindo. Bota lá, Lotless, tem que ter o tênis. Comentem aí pra nós. E aí, tudo veio e as clientes sempre... né, assim, e buscando. E as clientes contribuem muito para os nossos processos criativos também. É incrível isso. E o ano tu passado... faz o certo, né? Busca, porque não é o que tu acha que vai ser. Não, é o que ouvindo o cliente, né? Exatamente, o que o cliente quer usando a tua... Às vezes também o que o cliente não está me falando, né? Então a gente tem que analisar, assim, o que o cliente fala, mas às vezes o que o cliente não está falando, que ele... Ouvindo os sinais, assim. Então eu sempre fui muito observadora também. A minha família, muito assim, muito de observar, muito... Enfim... E aí, o ano passado, né, nos surgiu, desbarranqueou aqui um pessoal lá de São Paulo. Desbarranqueou aqui, vamos, né? Bem raiz. Essa é a raiz mesmo. Um pessoal lá de São Paulo para conversar conosco. Uma reunião super... Não, estou passando... Como quem diz, estou passando aqui na frente da loja de vocês. E aí vim aqui conversar com vocês. E depois a gente ficou pensando assim, gente, a gente acha muitas vezes que a gente é pequeno, né? Que a gente é só uma pessoa fazendo uma coisa dentro de uma loja, naquele nosso espaço. Mas a gente está sempre sendo observado por várias pessoas. Pessoas que nos admiram e pessoas que não nos admiram também, né? É só tu ver as mídias sociais que as curtidas são pouquíssimas, né? E aí tu vai num lugar e o pessoal, eu vi tal coisa lá. Eu vi tal coisa lá. Então tu pode ter certeza que estão observando mesmo. É bem assim. E aí desbarranqueou aqui um dos diretores comerciais da Desarme, né? Que é uma das marcas que a gente trabalha há quase 5 anos. Então na Lotless eu vendo Desarme há quase 5 anos, quase desde o tempo que a Lotless existe, eu vendo Desarme lá na Lotless. E ele nos vieram com uma proposta de nós abrirmos a Desarme monomarca aqui. Agora chegou no shopping. Aí chegou no shopping, aí chegou no Praça Nova.
E aí a gente, não, mas vamos ver aquela coisa, né? Nós com um bebê pequeno, a Olivia nasceu, tinha poucos meses quando eles nos fizeram essa visita, e a gente pensou, daí eu sou muito aquela pessoa, o Marcelo é mais matemático, assim, né? Mas eu sou muito aquela pessoa que eu observo sinais. Eu observo sinais, eu vou vendo, não, uma vez eu ouvi, acho que tem tudo a ver com Raízcast, essa parábola que eu ouvi uma vez. Se uma pessoa te chama de cavalo uma vez, tá, tu vai ouvir, às vezes tu não vai dar bom. Se uma pessoa te chama de cavalo 2 vezes, tu vai pensar, já ouvi isso aí outra vez. Agora, se uma pessoa te chama de cavalo a 3ª vez, tu tem que comprar as ferraduras. E aí eu levo isso muito pra minha vida. Eu ouvi isso uma vez, e aí eu disse assim, não, se eu ouço uma vez, que nem que falavam pra gente, né? Tem que fazer calçado. Eu tô vestida de Lotus da cabeça aos pés, agora só falta os calçados. A gente foi lá e fez. Sabe? Então agora tem que ter a bolsa. A gente foi lá e fez. Agora as clientes estão dizendo assim, tem que ter biquíni e calcinha, né? Eu, meu Deus, vocês não param. E aí eu fiquei dizendo, não, Marcelo, vamos dar uma olhada, né? Aquela coisa do empreendedor, né? Não custa a gente dar uma olhada nisso aqui, sim, né? Então... E aí começamos a dar aquela olhada e vinha se a gente abriria, onde é que a gente abriria, aquela coisa. E aí foi indo, e as coisas foram se abrindo, E aí, no dia 17 de setembro de 2022, a Olivia fez seu primeiro ano. E no dia 27 de setembro de 2022, nós inauguramos a Design Santa Maria, no shopping Praça Nova. Completamente loucos, né? Porque, assim, no dia 17, que foi o aniversário da Olivia, era no final do aniversário, o pessoal nos ligando, oi, estamos chegando aqui no shopping para montar a loja. O pessoal que vem, né, com material, tudo, com as prateleiras, as coisas todas. E aí, Rodrigo, é essa vida completamente louca e improvável, como eu falo, assim, que eu sempre digo esses dias até, e tô fazendo leituras agora, que eu quero tornar minha rotina mais sustentável. Até falei pra Jaque, assim, Jaque, essa semana eu quero ir aí tomar um mate contigo, a gente sentar com a nossa erva, né? Eu ia dizer, com a erva mate putinguense, né? E aí, a gente sentar um pouco na grama e conversar, porque a gente só fica trabalhando, a gente só trabalha o tempo inteiro, né? E a nossa rotina é extremamente... amanhã mesmo, a gente tá às 5h30 da manhã, sai de Santa Maria, vai para Porto Alegre, tem showroom lá, 2 showroom, 3 marcas, volta de noite, no outro dia, entende, com uma criança junto, né? E é aquela coisa. Mas é louvável, porque ninguém consegue nada sem esforço. Sim, gente, eu sou completamente a entendedora desse rolê que vocês estão dizendo. Só que tem um momento da vida, eu acho que a gente... Aquela com 29 anos falando, né? Tem um momento da vida... eu tô começando a refletir nos meus 46, chegando aqui, já tô começando a refletir. Tem um momento da vida... mas tem um momento da vida que a gente começa a entender, assim, que não dá pra ficar... Acho que quando tem o filho, te desbloqueia esse negócio, assim, de o que tu tá fazendo, como tu tá fazendo, que jeito que tu tá fazendo. Então, precisa ser sempre tão suado, tão... E quando a gente começou a estudar gestão, isso mudou muito pra nós. E foi meio que junto com a chegada da Olivia, né? Então, a Olivia agora em setembro faz 2 anos. E a gente vai fazer 5 anos de empresários, assim, né? Com loja física e tudo mais. Então, assim, agora a gente, digamos, tá a menor parte do tempo com o estudo de gestão, com processos dentro da loja, com... entendendo e fazendo da forma mais correta e realmente te facilitando muito tempo, né? Então, quando tu estuda, tu consegue ter isso também, né? Tu sabe que tu falando isso é justamente por isso que nós criamos o método Raiz e a questão da imersão. Inclusive, que eu quero participar. Porque as pessoas, elas devem abrir essa semana, né, Nath? E tu sabe que eu tô apavorado com a quantidade de gente. Eu já quero deixar meu comunicado aqui, que eu quero esse link. E tu sabe que os 5 primeiros que entrar, eles vão... Isso é decoração mesmo que eu vou fazer. Vai ganhar uma mentoria exclusiva, uma imersão dentro da empresa, que hoje custa em torno de 10 mil. Mas o que me levou a isso? O que nos levou a já... Inclusive, a gente fez uma coisa que derivou outra, né? Nós tivemos que fazer a mentoria... e aí criou-se a mentoria de casal, porque os casais trabalhando bacana. Difícil, que tem toda a dificuldade. Então, eu e Dona Jaque já vemos com 20 anos de empreendedorismo, já de tudo. Mas o que eu quero dizer, linkando ao que tu falou? A mentoria ela foi criada justamente por isso. Porque o que acontece hoje? O que as pessoas, e vou te dizer assim, até em primeira mão, está saindo na gravação aqui, eu estou em uma negociação com a equipe do Enio Carvalho para algumas coisas também que estou... E é muito legal para mim ver. Quando tu falaste isso da questão do casal, tem muito isso. O Wendel fala muito isso, né? Ele tem algumas coisas que eu não concordo, já deixando claro. Mas nem todo mundo vai bater. Mas a gente não precisa concordar com tudo. Que isso aí. Acho que isso extrair coisas que tu acha inteligente, que sirva para... né? Exatamente.
E aí, e eu acho legal, eu também tenho coisas que não, mas eu acho legal alguns pontos dele, principalmente eu quero aprender com ele a questão das plataformas, porque eu quero migrar para isso aí, para não ter... Todo negócio que eu faço, eu gosto de subir na montanha e não ver o fim, Sim, sabe? Para mim, isso é um negócio que vale a pena focar o tempo. Mas o que eu queria linkar? É muito importante a maioria e as pessoas hoje têm que se ligar, que a maioria dos cursos, não sou contra, e assim, para deixar bem claro, eu até tenho uma mentoranda minha que é coach dela. Eu, Rodrigo, tu não gosta dos coach, né? Tu não gosta de mim. Eu digo, não é isso. É que muitas pessoas, ela sai, vai lá, faz um curso e ela volta ministrando o curso. No mundo do empreendedorismo, o que eu quero passar para as pessoas? No mundo do empreendedorismo, e tu sabe, é muito diferente a realidade do que passa em curso. Claro, tu precisa aprender um pouco de jurídico, tu precisa aprender um pouco de contabilidade, tu tem que ter noção. Foi o que tu falou. Não basta eu ser um bom vendedor. Eu tenho que saber administrar. Eu sou um ótimo vendedor, todo mundo diz que eu vendo até a mãe por... Mas o que é... Não ofensivo, né? Que consegue vender qualquer coisa. Mas assim, o mais importante, ser só um bom vendedor não significa que eu não teria hoje, tu não me conheceria, que nem tu disse, pelo marketing, pela questão do outdoor, que a empresa, parceria solar, chegaria onde chegou hoje se não tivesse uma efetividade de marketing. Se eu não entendesse muito do conteúdo, energia solar, que as pessoas às vezes perguntam... Mas não basta isso, né? Porque, de repente, se tu não fosse um bom gestor, tu não investiria tanto em marketing como... Exato. E aí tu tem que ter todas essas linhas a fazer. E o que é o resumo que eu trago hoje para a pessoa? Por que nós montamos mentoria? Eu senti muitas pessoas indo lá e dizendo assim, Rodrigo, eu tô com dúvida tal coisa. Eu preciso disso. E uma das coisas que eu mais me assustei, e hoje, inclusive, eu tô com mentoria, já em contratos executando, mentorias do principal, ligação CNPJ com CPF. Tu sabe que isso aí, eu olhei assim, 90% dos empreendedores tem um grande problema que significa a junção de CNPJ e CPF. E isso é uma coisa que eu agreguei. Então, o que eu vi nesse resultado? As empresas menores, tu não consegue contratar um jurídico para aquilo ali. Me perdoem, contadores, tá? Porque muitos contadores não estão preparados com o crescimento e estratégias da empresa. Sim. Então, tu precisa ter uma contabilidade boa, tu precisa ter um jurídico bom, tu precisa ter um marketing bom preparado, tu precisa ter gestão das pessoas, tu precisa vender. Então, tudo isso, com todo esse tempo, e hoje eu posso dizer assim, com conhecimento. Eu vou falar uma coisa aqui, para mim, faturamento é ego, tá? Faturamento é ego. Não tem outra coisa, faturamento é ego. Mas, posso dizer, eu negociei mais de 100 milhões no ano passado. Então, ter uma experiência de, há 5 anos atrás, estar quebrado, levar um golpe, quebrar, perdemos casa, perdemos tudo, e em 5 anos nós chegar a esse patamar de novo. Ou seja, quer dizer que eu já tinha uma boa experiência, detalhe, para conseguir essa retomada. E é isso que eu quero levar para os pequenos empreendedores. Iniciando na mentoria, uma imersão o dia inteiro, que o cara assim, termina aquela imersão no sábado, a pessoa chega no domingo, fica o dia inteiro matutando, eu vou botar isso aqui na empresa. Fazer. Segunda-feira ele já sai aplicando naquele negócio. Coisas que vai resumir. Então, é isso a mentoria. Justo o que tu falou, é essencial. Ponto número 1, a gente fala sobre empreendedorismo, que uma coisa, né? Administrador, empresário, para empreendedor tem muita diferença. Muito. Eu vou te dizer mais. Se tu abrisse só uma franquia de uma loja lá, tu não seria uma empreendedora. Tu estaria pegando o negócio pronto e sendo uma administradora. Agora tu me falou, vendo a tua história, eu olho assim, não, vocês são empreendedor, porque tu fez a tua loja, tu trouxe marcas, tu criou, tu vê negócio em cada coisa, opção. Então, isso é empreender. E é legal essa história aí para nós falar para as pessoas. O que é empreender? É isso que tu fez, buscar, ver negócio, trazer, fazer, criou outro negócio da própria marca, já fez a gestão. E isso que tu traz me trouxe um link, assim, que muitas vezes as pessoas... Eu tenho muito essa familiaridade principalmente na rede social, né, CPF, CNPJ, que as pessoas conhecem muito a Lotless, né, porque eu sou também a cara dessa loja, eu sou a persona dessa loja. Isso né? Para as pessoas não confundir, isso é marketing. O marketing. Tu linkar a tua marca é que nem o Careca linkado à Solar. Isso. Isso aí.
E nesse processo, assim, né? Tu ser a representação tu vai criar representações, sei lá. Parceria Solar tem muito isso, o Careca, né? Então, a Lotless tem muito a HIT. Cada empresa tem isso. E o desafio, assim, eu acho que também vem uma questão de desafio, é a gente também, quando a gente vem de um empreendedorismo raiz, que daí tu colocou isso agora na tua fala, do crescimento, né? As pessoas também, elas têm que, às vezes, não estar preparada, porque eu acho que a gente nunca está preparado, está pronto para alguma coisa, mas entender que a gente pode crescer e como que a gente vai pegar essa onda, às vezes, do crescimento e desenvolver elas, porque daí justamente entra esse processo de gestão, né? De fazer isso. E aí, como é que a gente dá conta de quando tu está à frente de, por exemplo, eu hoje, 2 empresas, né? Então, como que tu dá conta de estar à frente de 2 empresas e, ao mesmo tempo, tu ter o teu trabalho individual, né? E ser mãe. E ser mãe, e ser esposa, e ter um momento de lazer, né? Por que as mulheres sempre falam isso? Dona Já, quando vai lá, ela se exibe. E ser empresária, ser mãe e ser esposa. Eu não entendo ser esposa. Porque o casamento é um empreendedorismo, né? Vamos combinar. Mas até agora aí não teve casamento, tá só enrolando lá. Não quero botar lenha na fogueira, mas nós estamos com o rapaz... Vamos deixar esse recado. O rapaz está enrolando lá. Mas é isso, a mulher realmente... E é o que eu falo, sabe? Os projetos feministas, essas coisas... eu acho que a mulher, ela... E hoje eu tenho 3 filhas, e hoje nós estamos passando uma situação ruim. A mulher teve toda essa conquista, e está havendo toda uma mudança, porque a mulher, por si só, ela é o alicerce. E eu sempre digo, a mulher, ela levanta, um homem, ela derruba. A mulher é o eixo da relação do casal. Não adianta. É a energia do feminino, né? A energia do cuidado. E isso eu vejo, assim, ó, dentro da nossa casa e das nossas empresas, é completamente isso. O entusiasmo que, claro, que tem que vir dos dois, que tem que vir, né? Mas a energia do feminino, essa energia do cuidado, e eu falo muito isso, né, em relação ao Marcelo, que a gente tem muito essa troca, assim. Ele é muito do objetivo, às vezes vai lá e diz, não, mas como é que a gente... Eu falo, vamos fazer uma vitrine assim, uma vitrine assada. Ele, tá, mas como que faz isso na prática? Porque ele é arquiteto também, né? Daí vocês resolvem, né? Eu bem assim, aquela que chega e dá as ordens e sai correndo, né? Aí vocês resolvem. Mas eu penso que, assim, só pra a gente até finalizar isso, né? Eu acho que o estudo, tenho certeza, que o estudo ele sempre vai nos levar para os melhores caminhos. Quando eu disse para minha mãe que a gente ia abrir a loja, né? E a minha mãe disse assim, minha filha, mas tu vai colocar tua OAB no lixo, né? O maior sentimento da mãe, né? Sim, formada com a OAB. Minha filha, tu vai colocar tua OAB no lixo, não sei o que. E eu disse assim, mãe, não vou colocar. A OAB 109794 vai ser sempre Richelle Brasil de Oliveira. Se eu quiser um dia voltar a advogar, ou se eu quiser, ou mesmo se eu quiser ter... No meu próprio negócio também? No meu próprio negócio. E isso é fundamental, assim, a gente ter esse conhecimento para o próprio negócio também, Jurídico, né? E contábil é a base da empresa. Muito, muito. A gente saber para onde, né, alocar as coisas e contratos, tudo, né? Então, é fundamental. Jurídico. E a gente também poder fazer os processos de uma maneira que a gente entenda o que é essencial. O que eu preciso fazer? Eu vejo várias pessoas, às vezes que eu converso, eu digo assim, tá, mas tu tem que contratar. Às vezes, pessoas que não se dão conta ainda que seus negócios também podem, cada um, né, a mentoria é esse processo justamente, né, que alguém olha de fora pra ti e te diz, olha pra esse lugar um pouquinho melhor, né, mas eu em conversas com amigos, enfim, eu às vezes digo, tu precisa ter um vendedor. Porque as pessoas, elas querem ser elas as vendedoras dos negócios delas. A gente não vai conseguir. É isso aí. E muita gente fala, e eu sempre falo na própria mentoria ali, eu converso, eu digo, olha, ser um vendedor é aquele que nasce com esse dom. Claro que nós podemos trabalhar e melhorar, mas aquele que nasceu com dom é diferenciado. E muitas vezes a gente não pode insistir. E tu sabe que tu falou uma coisa falando sobre visão de fora, por isso que a mentoria é boa. Eu digo a mentoria é bom por dois motivos. Tanto é que eu mesmo agora estou vendo essa questão do Wendel Carvalho, porque para mim ele é um cara que sabe sobre tráfego de internet e gestão dos cursos. É o cara que mais vende na plataforma hoje lá. Então, eu preciso ter uma visão desse cara, da equipe, e aprender aquilo ali. Isso é um passo. Mas a mentoria ela é boa por 2 coisas. Primeiro,
cortar os caminhos que quem já errou. Então, quando tu fala uma mentoria de empreendedorismo, tem que pegar alguém que realmente passou, que dá resultado, que tu vê. Então, muitas vezes na minha mídia social eu tive que fazer... Hoje eu estou diminuindo essa questão de prova para as pessoas ver onde chegou, o que fez. Isso aí eu já não ligo mais. Eu quero botar conteúdo. Já falei para o meu marketing. Esqueça, porque isso até, sabe, né? O olho dos outros, ele não quer nem que... Então, vamos manter em conteúdo, que as pessoas vão ver e elas já sabem quem é o Rodrigo e onde chegou. Então, a mentoria é para encurtar esse caminho dos erros, mas o principal, vou te dar um exemplo. Essa semana eu fiz uma mentoria numa empresa. Eu sentei e nós tivemos 1 hora de reunião. Era 1 hora, fiquei 1h30 lá. Em 1h30, eu tomei 2 pontos com eles, que um deles, ele abriu o gráfico, ele olhou do pessoal de detalhes de vendas ali, e eu olhei a porcentagem por cima e disse para ele, por que essa pessoa tem 20% a mais que essa? Aí ele falou, porque essa pessoa... ela é a mais experiente, ela domina do assunto. Talvez a gente veja que falta treinamento para os outros. Aí eu olhei para ele, tu te deu conta que isso não é só 20%? Como assim? Eu digo, qual o tempo que ela fica na parte de pré-venda que nem o pessoal está aqui? Ela fica 2, 3 horas por dia. E a outra equipe 8. E ela ainda tem 20% acima. Tu notou que essa probabilidade é muito maior e que nós temos que pegar aquela equipe e preparar, porque os 30% que estava faltando para ele dentro do que ele falava de margem, está aqui. Na equipe que está rendendo muito menos da que tem menos tempo. Por quê? Por falta... mas elas não são capacitadas nessa renovação. Será que eu pego mais pessoas para fazer venda? Eu digo, não. Elas têm um atendimento muito bom, vamos capacitar elas para esse número aumentar e aí vai ser a correção. E ele, cara, esses números estão toda hora na minha frente e eu não vejo isso. Eu digo, para isso tu me contratou, então só aqui eu já vou dobrar o valor, porque vai dar Então agora vamos... Então agora nós vamos conversar. E além disso, teve uma estratégia tributária. Que só nessa estratégia tributária, para te ver, uma loja que fatura em média 1 milhão no ano, 1 milhão e pouco no ano. Só nessa estratégia tributária, nós vamos tirar uns 12 mil por mês de lucro. Nossa... Preciso conversar sobre isso também. Mas isso é muito importante. Impostos, né? Sempre o nosso calcanhar de Aquiles. É isso aí. Mas a gente paga porque a gente... trabalha para isso, né? A gente também tem que olhar... Eu tenho pavor daqueles comportamentos... porque você tá acabando comigo. Meu amor, tu só tem esse monte de pepino para resolver porque tu tem o pepino, né? Sabe porque se a gente não tivesse o pepino, entendeu? Então a gente às vezes eu fico pensando, vou dizer assim, eu brinco até... Gente, quem não me conhece não se ofende. Eu sempre digo assim, quando eu era pobre era muito melhor, sabe? Porque, não que hoje eu sou rico, tá, gente? Eu hoje só não preciso contar as fichas para pagar o telefone. Isso aí, para mim, já é uma grande coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sempre dizia, quando eu não tinha nada, por exemplo, pelo menos nenhuma casa eu tinha, nenhum carro, nada no meu, eu não me incomodava com nada. Quanto mais tu vai adquirir alguma coisinha, a dor de cabeça é muito maior. Então, proporcional, né? Proporcional. Exatamente. Aí eu fico pensando para as pessoas, olha, se às vezes tu tá com saúde, tem teu emprego, a tua casinha ali, tranquilo, tu vive a tua vida confortável, meu querido. Olha... Levanta as mãos pro céu e agradece também. Sabe que a gente fala lá em casa? Que o trabalho que a Anitta passa, a cantora Anitta, né? Passa todos os dias. Ela deve acordar, ou às vezes nem dormir à noite, ou acordar às 5, 4 da manhã. É o mesmo trabalho que a pessoa que às vezes sai de grandes centros, tem que pegar metrô, ônibus. É o mesmo trabalho que eu e tu passamos, que a Jaque e o Marcelo passam. Só que é óbvio, não estou aqui fazendo um recorte de méritos, e não estou fazendo esse recorte, tá? Porque a gente sabe que tem toda uma questão social também envolvida. Mas a gente, às vezes, assim, quais as lutas que a gente está decidindo lutar, né? Então, assim, a gente tem que... E aí eu e o Marcelo, a gente fala assim, não, a gente vai querer lutar uma luta para ter a loja. Não mais uma loja. A gente vai ter as lojas, então. A gente vai ser as referências. A gente vai querer não ser só mais uma loja em Santa Maria, né? E eu penso que eu acho que tem muita similaridade com os teus negócios também, né? Não é só mais um negócio, não é só energia solar. Não, tem que ser diferente. Tem que ser com experiência, com vontade, com atendimento, com querer tratar bem as pessoas, com querer fazer diferença, com querer... E aí, esses dias eu tava... até num jantar, e eu disse assim, eu ainda não tenho a casa própria, né? O Marcelo disse que quando a gente vai comprando casa, a gente vai construindo lojas, né? Então a gente está nesse momento, investindo por enquanto. É isso aí. E aí eu disse assim, eu ainda não tenho onde colocar a minha energia solar. Mas eu tava no jantar e disse assim, gente, mas vocês têm que falar com o pessoal da parceria solar. E eu nem consumo, mas olha como é a questão de...
de passar a segurança, né? De ser a referência. Então, eu penso também assim, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, porque sempre vai ter problema. E aí, qual é a vontade de lidar com esses problemas também? Não, eu tenho vontade porque eu preciso ouvir daquela minha cliente que ela diz assim, Rit, eu mudei a minha forma de ver até a vida, às vezes. Porque, que nem eu digo assim, às vezes eu tenho um guarda-roupa abarrotado de coisa que não usa. Porque não sei o quê. Vai limpar essa energia. Vai doar pra alguém. Mas tá tão novinha, paguei tão caro. Mas vai limpar. Nem usa, doa. Tu não é merecedora de blusinha. Eu falo assim, comprar blusinha, gente. Comprar coisinha, né? Eu comprar porque tava na promoção. Eu digo, sempre começa a botar no diminutivo, porque a coisa não é tão boa, né? Comprar uma blusinha. E nós temos um problema que o nosso país, e aí vem uma questão. Eu digo que meus negócios e coisas acontecem porque Deus, ele encaixa para mim. Eu acho que é um merecimento. Eu tenho certeza que a minha vida, por mais que eu levei golpe, nós levamos, a gente sempre se reergueu. E agradeço ter uma mulher do meu lado que é batalhadora e agora há pouco eu estava ali dizendo para ela, digo, eu vou largar, vou diminuir o número de negócios, vou ficar só na mentoria. E ela disse, não, nós vamos continuar assim, porque a gente já fez tudo que tem que fazer. E aí tu começa a ter pena e olhar assim, mas se tu para isso, agora nós vendemos uma empresa, diminuiu, o pessoal demitiu lá funcionários e coisa, e tu fica olhando, né? Poxa, famílias que vai, né? Daí tu fica pensando nisso. Mas esse objetivo que tu fala aí, ó, eu fiz isso aí semana retrasada, pensando na vida do Gustavo Lima. Pô, que cara que mais está no auge, fama, tudo. Mas eu vi uma entrevista dele falando que ele jamais tem uma carteira no bolso dele, nunca conseguiu comprar nada no sentido ele sentir o gostinho, fazer alguma coisa. E ele só tem de segunda e terça com a família. Nossa. De quarta a domingo é show, viagem direto e coisa que ele disse assim, a última vez que eu fui num shopping para poder assim, dar uma caminhada foi lá em 2012, eu acho, se não me engano, que ele falou. Senhora. Então, tu imagina, ele pode ter todo esse valor, muitas vezes a gente diz, né? Mas é uma coisa que ele gosta de fazer, mas a vida também já não é normal. Então, fica uma coisa meio... O preço que a gente quer pagar, né? Tudo, exatamente. Tudo tem um preço. Escolhas e inclusive, tu falou da questão do... Agora, aqueles loucos que metem todos os assuntos no meio, né? Esses papos são bons, né? A gente junta tudo. Tu falaste Nós estamos na finaleira. Na finaleira, ainda tem mais 4 minutos. Temos um tempinho. Tu falou da questão do curso aqui da Fadisma de Compliance e logo começam as aulas de um outro curso da Fadisma, que é o Liderança e Ascensão Feminina, né? Que eu achei fenomenal. Inclusive, a gente estava no evento que foi, acho que o mês passado, que sou meio perdida na linha do tempo. Eu acho que foi mês passado o lançamento. No Time Back, nós patrocinamos com as lojas, inclusive. E dentro disso eu sempre fico vendo, porque no meu trabalho como designer da imagem, eu tenho várias clientes que me procuram reposicionando essa imagem, né? Rit, eu quero... Porque a gente se preocupa com algumas coisas, por exemplo, a gente se preocupa com a imagem pessoal, com o marketing, com essa parte de se expor para o mundo, com a comunicação, quando a gente já passou por uma fase onde eu consigo agora ter o que expor, né? Porque a gente não basta ser, a gente tem que parecer ser. Isso é um grande problema. E é uma grande questão. E aí, a gente lá no curso, eu disse assim, gente, que fenomenal a gente poder ter, e eu tenho uma leve... É desconfiável o que eu falo, porque eu sou meio fã da Fadisma, assim, porque me formei aqui, tive muitas vivências aqui. E ver um curso desses aqui, de liderança feminina, de ascensão feminina, assim, gente, isso é tão rico, é tão incrível a gente poder estudar, né? Então, muitas mulheres que reposicionam a sua carreira e às vezes não reposicionam mudando completamente de área. Às vezes querem realmente ascender dentro das suas carreiras e das suas áreas, por uma questão de oratória, por uma questão de aprimoramento, e eu sei que o curso vai ter muito mais do que isso, né? E aí eu disse assim, a gente agora recentemente saiu de março do mês da mulher, né? E eu já estou pensando na campanha do Dia das Mães. E eu disse assim, falei para minha terapeuta, eu disse assim, nossa, é um boom na cabeça da gente quando tu fala, né, das famílias que a gente tem. Eu tenho majoritariamente mulheres dentro das minhas empresas. E a gente pode trazer tanto isso, né? A gente pode também ter esse lado, esse viés também, que é um viés dentro das empresas, ou fomentando isso à nossa volta, educacional. Onde a gente pode mudar. Eu tenho funcionárias que elas dizem assim, Rit, o que eu cresci aqui dentro, eu tenho funcionária que tem 3º grau de instrução, né? Ensino superior, e são nossas vendedoras, sabe? E eu digo assim, cara, quanto que isso é honrável, sabe? Quanto que... E elas dizem, e eu falo, se tu quiser... Começou inicialmente sendo 6 horas na loja, né? Então trabalhando no turno.
vai atender no teu consultório, no outro turno, faz as tuas coisas, Rit, não, eu me vejo aqui dentro da loja. Então, a gente também fazer esses caminhos, que são caminhos, às vezes, inversos, né? Igual eu, por exemplo, fiz no direito, né? No direito, e hoje sou empresária, e hoje estou nessa faceta. E a gente ter outras pessoas para compartilhar. Eu penso que isso é o mais rico, é o mais poderoso, e dessas experiências que não são só dos livros, que são empíricas, né? Que são... esses bate-papos, o que a gente está tendo aqui. Eu ouvi um podcast que tu falava assim que 70% ou 75% das empresas no Brasil são pequenas e médias, né? Uhum. E quando tu falou assim que as pessoas falam que tem que falar, o entrevistador tem que falar menos, eu fiquei esperando para te ouvir mais naquele podcast, sabe? E aí eu disse assim, gente, olha como a gente tem que valorizar, e eu vejo quantas e quantas empresas sendo tocadas por mulheres, né? E quando a gente faz uma leitura desses dados... É absurdo, aqui essas últimas entrevistas aqui só veio mulher. Muita mulher, né? Então, a gente valorizar isso, e que é da nossa cidade, né? A Fadisma fazendo isso, o Raizcast fazendo isso, né? Então, a gente olhando para esses... Às vezes a gente está indo, e seguidamente, não é que não possa fazer isso, de ir para São Paulo, Rio de Janeiro... E o Raizcast nós estamos completando desde a pandemia, lá quando nós iniciamos o programa. Antes da pandemia, a gente já fazia entrevistas, aí foi melhorando, aí criou o Raizcast. Então já são uns 4 anos, mais ou menos. Imagina. E eu gosto de fazer coisas de ser primeiro, né? Para depois... Claro, gente... Tem que criar, tem que criar. Mesma coisa ser referência. Mesma coisa a campanha da Outdoor. O pessoal chamava que era arrogante, que era isso, que era aquilo. Hoje está todo mundo estampando a cara dos Outdoor. É isso aí. E aí a gente tem que ter esses grupos também, né? Esses grupos onde a gente possa tomar café com pessoas que nos agreguem. Eu sempre falo isso pro meu time também, time de eventos, assim, águia anda com águia. A gente não pode querer ficar... aí vai lá na loja do lado. Né? Estamos finalizando. Estamos finalizando. Tá muito boa a conversa, passou muito rápido o tempo. Voou o tempo. Eu quero que tu deixe aqui uma mensagem, tá? E sem pressão, é uma mensagem que geralmente é o que a gente leva depois para ir lá pro Insta, para colocar. Deixar a tua mensagem final aí para todo mundo. Mais voltado para... Não sei. O que tu acha que é legal tu falar? O que seria uma mensagem boa para as pessoas se inspirar ou para as pessoas refletir? Algo legal. Assim, se eu puder falar algo que possa resumir, a gente precisa ter entusiasmo. A gente precisa acreditar. A gente precisa comprar para nossa vida um pouco mais do improvável, sabe? E ir fazer e não negociar. Focar no final e saber que vai ter intempéries no caminho. Isso vai ser para tudo, para a vida financeira, para a vida amorosa, para a vida social, mas a gente segue nessa linha e tem essa vontade, né? Olhar as coisas na nossa volta, olhar a natureza, olhar a nossa família, olhar os ricos e simples fatos do dia e saber que esses são os importantes, né? Isso fazem com que a gente possa construir grande, isso fazem com que a gente possa chegar longe. E só que a gente não pode esquecer da caminhada, de cada dia, que cada dia é o nosso caminho, cada dia é o nosso sucesso, né? Mesmo aqueles dias que a gente tem vontade de se enfiar no buraco, mas isso também é parte. A estrada não é linear, né? Ela tem os seus percursos. E eu acho que isso resume muito a minha jornada também. Essa é a realidade do empreendedorismo, né? Porque as pessoas, ao mesmo tempo que nem tu disse, é bom que não saibam tudo, né? Deixa entrar e depois a gente ensina o caminho para isso aí. Mas é legal, é isso aí. Adorei muito a questão da tua conversa. Também tenho certeza que nós vamos voltar a conversar mais, depois de tomar o chimarrão com a erva putinguense lá em casa. Dona Jaque até me falou que estava esperando que tu ia ligar, que disse assim, diz ela, adorei ela. E é bem espontânea, verdadeira, transmite, e realmente é o que senti hoje aqui na conversa. Porque geralmente quando tu tem uma conversa que as pessoas não são na transparência, isso serve até para venda e para vida, né? Tu sente aquela energia, tu vê aquilo da pessoa e fica... Mas, muito boa, adorei te conhecer. Obrigada. E queria deixar a mensagem ao Marcelo, né? Marcelo, para de enrolar, por favor. Mas encerro então aqui o nosso programa. Muito obrigado a todos que nos ouviram com a velha frase que eu sempre digo. Fiquem com Deus.